nós devemos cultuar a Deus e nós precisamos saber o porquê que nós estamos aqui, o motivo pela qual nós estamos aqui, porque damos glória a Deus, porque falamos amém, porque cantamos louvor, porque ouvimos a palavra, até mesmo porque pregamos a palavra de Deus. Tudo isso tem que ser feito com consciência de que aquilo que você está fazendo não é para um homem, aquilo que você está fazendo é para Deus, ou seja, culto racional. Romanos 12, amém? Todos acharam? Vamos ler somente o versículo 1 e o versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Somente até aqui os irmãos podem se assentar. Quando nós lemos aqui Romanos capítulo 12 aqui, dentro daquilo que Paulo ele vem trazendo dentro do capítulo 1, até chegar dentro deste capítulo, onde ele vai, a partir desse momento, começar a dar instrução sobre a vida, a caminhada cristã sobre a face da terra, como cada um deve proceder de acordo com a vontade de Deus. Ele faz um pedido à igreja, ou a todos que tiverem acesso a esta carta, a esse livro sagrado. E o pedido de Paulo é que a igreja agora ela possa entender que ela é um sacrifício vivo e que ela agora tem uma responsabilidade de se apresentar a Deus como este sacrifício, ou seja, um sacrifício santo, um sacrifício agradável diante de Deus. Mas por que o apóstolo Paulo ele pede que a igreja venha a ser um sacrifício vivo? Por que ele pede para que a igreja ela venha se apresentar a Deus de forma agradável? Paulo é aquele que mais, no meu ponto de vista, entendia com toda a profundidade acerca da salvação, até porque os tratados soteriológicos sobre a doutrina da salvação, mais ele escreveu do que os outros apóstolos. Alguns falou algumas coisas, mas Paulo ele que entra com toda profundidade dentro do assunto, explicando para que todos aqueles que têm acesso a este tratado possa entender verdadeiramente o sacrifício de Jesus, verdadeiramente a obra da salvação, o que a cruz, e o que o sacrifício, o que o amor do Pai trouxe de benefício, o que espera de mim e de você sobre esta terra. Então, ser um sacrifício vivo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é algo difícil de ser, até porque ele entende que quem vai aos pés da cruz e recebe a salvação, ele tem uma vida totalmente transformada. Como eu já falei aqui e já abordei algumas vezes sobre este assunto, que são a doutrina da salvação, que ela se divide em 3 etapas, E Paulo, aqui desde o capítulo 1 até o capítulo de número 8, ele vai tratar sobre isso, que o homem ele é salvo no passado, ele está sendo salvo no presente e ele será salvo no futuro. No passado ele foi justificado, no presente ele está passando por um processo de santificação e no futuro ele será liberto totalmente da presença do pecado. Paulo sabe que para ser um sacrifício vivo, quem entende o evangelho, quem entende o que a doutrina, o que a cruz proporciona, não é difícil. É difícil para quem não tem uma compreensão acerca do evangelho.
Então, a falta do conhecimento, a falta do entendimento, muitas das vezes leva as pessoas à ignorância, a um caminho errado. E quando ela se desperta para esta situação, ela vai parar e vai dizer: quanto tempo eu perdi da minha vida? Se você for olhar na história, Jesus, ele foi um sacrifício vivo. A Bíblia descreve que ele se entregou pelos nossos pecados. E ele espera o mesmo de nós. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: para mim o viver é Cristo, e morrer o quê? É lucro. Ele está falando de ser um sacrifício vivo. Ou seja, nós devemos apresentar inteiramente nossos corpos a Deus. Apresentar a Deus os nossos corpos é entregar a Ele nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes. A gente precisa entender que a nossa mão é dele, nossos olhos é dele, nossos ouvidos é dele, nossos pés é dele. Ou seja, dedicar-se totalmente a Deus, entendermos que nós somos agora templo do Espírito Santo de Deus. Ser um sacrifício é renunciar a si mesmo. O próprio Jesus, ele disse assim, que aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e seguir, não é discípulo dele, não é apto para entrar no reino de Deus. Então, ser o sacrifício vivo diante de Deus é renunciar o pecado, é renunciar às suas vontades, somente para viver a vontade de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele diz o que? Se já ressuscitamos com Cristo, que nós devemos buscar as coisas que são do alto. O próprio Jesus, quando vai dar instrução sobre as preocupações dessa vida, ele diz: buscar meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Ele está falando de prioridades. A gente precisa aprender a dar prioridade, porque agora nós não vivemos mais para nós, mas sim para a vontade de Deus. Ele também diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que ele está querendo dizer? Ele está se falando de uma vida de pureza e consagração, ou seja, procurando agradar a Deus em tudo. Uma vida de pureza e consagração. Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles o quê? Verão a Deus. A gente precisa, ou seja, ser puro de coração. E o que é o culto racional? É um culto consciente. É um culto consciente baseado na razão, no entendimento da misericórdia de Deus. Nós devemos cultuar a Deus e nós precisamos saber o porquê que nós estamos aqui, o motivo pela qual nós estamos aqui, porque damos glória a Deus, porque falamos amém, porque cantamos louvor, porque ouvimos a palavra, até mesmo porque pregamos a palavra de Deus. Tudo isso tem que ser feito com consciência de que aquilo que você está fazendo não é para um homem, aquilo que você está fazendo é para Deus, ou seja, culto racional. Então esta é a primeira parte. Entrando agora na segunda parte, Paulo vai falar algo interessante aqui que eu quero focar mais a mensagem desta noite. Na segunda parte desse texto, no versículo de número 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em seguida ele vai dizer: quando você se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, você também tem que ter em mente que você agora precisa impactar o mundo pela uma mente renovada. E para isso ele diz: não vos conformeis com este mundo. Amados, eu quero aqui falar encaixar essa segunda parte dentro de uma doutrina que nós chamamos de doutrina da regeneração. O que é a regeneração? É o novo nascimento. Jesus vai dizer quando Nicodemos vai ter com ele. E o que Nicodemos fala? Pede a Jesus
né, para conhecer o reino de Deus, Jesus diz o seguinte: é necessário você nascer de novo. Que doutrina era aquela que Jesus estava ensinando para Nicodemos? É a doutrina da regeneração. Ele estava dizendo: se você não nascer da água ou do Espírito, você não pode herdar o meu reino. Ou se você não nascer de novo, você não pode herdar o meu reino. É necessário nascer de novo. E o que é regeneração? Regeneração é algo sobrenatural, é um ato sobrenatural de Deus, em que o Espírito Santo transforma o coração de uma pessoa, trazendo da morte espiritual para a vida espiritual. Quando nós lemos a carta de Efésios, no capítulo 2, Paulo ele vai dizer: e vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecado, que outrora andava segundo o curso desse mundo, segundo a vontade da carne, segundo as vontades principais, potestades, era por natureza filhos da ira. Ou seja, regeneração é quando Deus te traz vida ao seu espírito novamente. Por quê? Porque sem Cristo todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Ninguém, quando nasce sobre esta terra, nasce vivo perante Deus. Todos nascem mortos diante de Deus. Lembre-se que Adão pecou e Adão deixou na terra um legado de morte espiritual a todos, para que todos agora para que todos possam receber vida diante de Deus, é necessário crer em Cristo Jesus. Ao crer em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada dentro do coração, dentro do corpo desta pessoa, e esta pessoa recebe vida. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, que regeneração é algo que acontece instantaneamente. Ou seja, é imediato no momento da sua conversão. Justificação acontece instantaneamente junto com a regeneração. Nós precisamos entender uma coisa, que a regeneração não é um estado progressivo. Estado progressivo é a santificação. Embora regeneração e justificação seja um dos aspectos da santificação, mas não é o processo todo. O processo contínuo é a santificação. Então, no momento da conversão, quando Deus te justifica, te libertando da culpa do pecado adâmico, imediatamente Ele também te regenera, que é te libertando do poder do pecado. E nisso você agora vai ter um processo de caminhada até a vinda de Jesus. Isso é vivendo em santificação, ou seja, processo progressivo até chegar à perfeição. A perfeição se dará na volta de Jesus, quando nós formos libertos da presença do pecado de uma vez por toda. Porém, a regeneração ela acontece no momento da sua conversão. Agora, é algo que nós precisamos entender, que isso envolve crescimento espiritual e maturidade, e permite o cristão discernir o que é bom e agradável e perfeito aos olhos de Deus. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda nesse momento: o Paulo ele vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o que seja bom, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão, presta atenção nisso aqui, ele pode ser regenerado, ele pode ter nascido de novo, mas pode ter a mente ainda não renovada. Entenda isso. Há pessoas que nasceram de novo, mas ainda não têm uma mente renovada. É aí que muitas das vezes as pessoas confundem o seguinte: uai, engraçado, fulano de tal creu em Cristo, batizou nas águas, estava até bem, e ali parece que a mente dele, as atitudes dele ainda não foram mudadas totalmente, ele mudou em parte, né? Às vezes os pensamentos dele, às vezes é um pensamento ainda fraco, porque quando você vai falar vai conversar com ele, você percebe que ele ainda não tem fé suficiente
E às vezes o pastor prega, às vezes o obreiro prega, às vezes ele recebe até mesmo uma palavra profética da parte de Deus, mas parece que nada muda ele, a mente dele fica cativa o tempo todo, presa muitas das vezes ao passado ou à dificuldade do momento que ele está vivendo. É porque ainda ele não teve uma mente renovada. Ou seja, você pode ser regenerado, mas ainda não ter uma mente renovada. É por isso que Paulo fala: e não vos conformeis com o mundo, porque há pessoas que nasceram de novo, foram regenerados, mas ainda conformam com algumas coisas desse mundo. Aí Paulo dá o conselho: quando você se apresenta a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, você precisa entender que você agora tem a responsabilidade de não vos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, processo contínuo. Por quê? Porque a regeneração é algo instantâneo, porém a mente é progressiva. Regeneração é algo instantâneo, a mente é progressiva. Por quê? Porque o que precisa ser feito? O crente precisa ainda passar para o lado da maturidade espiritual. É o primeiro passo que ele precisa ter, maturidade espiritual. Agora, todos que nascem na caminhada, todo mundo sabe que ninguém nasce já com a mente como um cristão. Todo aquele que converte, melhor dizendo, vou formular melhor a frase, todo aquele que converte, ele já não, na conversão, ele não se torna uma pessoa madura espiritualmente diante de Deus. Ele nasce ali no momento da sua conversão espiritualmente, mas ele nasce como bebê. Ele vai ter que passar por essa etapa. Ele é um bebê, depois ele se torna um menino, para que depois ele possa se tornar adulto, né? Olha o que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, né? Que quando Jesus foi lá às partes mais baixas da terra, pegou o cativeiro, deu dons aos homens, né? Aí Paulo ele vai falar mais à frente o seguinte: até que todos cheguemos à maturidade de varão perfeito. Ou seja, isso significa que nós ainda não chegamos no ápice da maturidade espiritual. Estamos sendo desenvolvidos. É por isso que você percebe pessoas que estão aqui e outras estão aqui. É por isso que há pessoas que estão instáveis. Um dia está bem, um dia está mal. Ou seja, precisa passar por um momento de maturidade espiritual. O cristão precisa aprender a crescer espiritualmente. Isso leva tempo e requer esforço. Isso não é da noite para o dia. Isso requer tempo e esforço, né? Às vezes você olha para a vida de uma pessoa e você fala assim: poxa, eu queria ser igual a essa pessoa. Parece essa pessoa o problema nos problemas parece que ele não enfrenta problema na vida, porque ele tira de letra todos os problemas que ele passa na vida, todas as dificuldades que ele tem, parece que ele tira de letra. Eu não vejo esse camarada chorando, lamuriando, reclamando da vida. É porque ele já está maduro espiritualmente. Não chegou no ápice ainda, mas já está no nível bem avançado. É muito raro você ver reclamar, é muito raro você ver ele murmurar, é muito raro você ver ele com a cara entristecida, abatido por causa das dificuldades. E quando você vai perguntar a ele, ou melhor dizendo, quando você sabe do problema do que ele está passando, você vai conversar com ele, parece que ele não está passando com problema nenhum. Diante de situações difíceis, de problemas que ele precisa resolver, ele resolve aquilo com sabedoria e com entendimento. Ele não se precipita diante das dificuldades, ele não toma decisão precipitada, ele é um cara paciente, que ele aprende a esperar em Deus o momento certo, a hora certa de agir. É aquele cara que, enquanto Deus não fala com ele,
vai para a direita, ou vai para a esquerda, retrocede ou avança, ele fica na posição que Deus colocou ele. Ou seja, um cara maduro espiritualmente, é um cara equilibrado diante do pecado, ele é um cara que está o tempo todo ali, atento, porque ele sabe que, por mais que eu estou passando por essa dificuldade, essa luta, um deslize meu pode me levar à queda. É um cara que tudo ele entende, ele consegue discernir, ele consegue ver, ele é visionário, parece que tem olhos de águia. Ele enxerga da forma que Deus enxerga, ele ouve somente a voz de Deus, ou seja, pessoas maduras espiritualmente. Pessoas que não se envolvem com embaraços dessa vida, pessoas que não ficam em roda dos escarnecedores, pessoas que não ficam em grupinhos de fofoca, pessoas que não ficam conversando no WhatsApp, coisas que não se deve conversar, pessoas que estão no trabalho, não se sentem em roda dos escarnecedores, ou seja, é um cara que está o tempo todo ligado, o tempo todo focado, o tempo todo vigilante. E as pessoas olham para ele, admiram ele, quando está precisando de algo, vai lá e pede conselho para ele, ele aplica um conselho sábio. Pessoas equilibradas, pessoas maduras espiritualmente. Ou seja, pessoas que já tiveram a mente renovada, ou sua mente já está bem avançada. Ou seja, isso requer crescer espiritualmente e esforço. Agora, como é que você cresce espiritualmente? Amados, vida de oração. Vida de oração. Meditação na palavra de Deus. Não tem como, eu não conheço ou a maioria das pessoas que eu conheço que tem um relacionamento com a Bíblia e com a vida de oração. É muito raro, amado, você identificar meninice, carnalidade na vida dessas pessoas. Você pode ver, ele vai falhar, não vou dizendo que é perfeito, estou dizendo que ela é perfeita, mas é muito raro você ver deslizes. Então, a conversa, quando você conversa com essa pessoa, você vê que há maturidade, há entendimento. O cara não se apavora, não se assusta fácil com as provas, com as dificuldades da vida, né? Ou seja, é alguém que está sempre procurando crescer espiritualmente. Então, sem uma vida de oração e sem uma vida de meditação ou leitura da palavra, é impossível um cristão crescer espiritualmente, amado. Ele vai ficar sempre oscilando. Ele fica oscilando, um dia está bem, um dia está mal. Aí quando vem a prova, a luta, ele não sabe nem o que ele vai fazer diante daquela situação. Ele não tem ação diante daquela situação. Ele não tem iniciativa diante daquela situação. Ele fica estagnado, ele fica parado, ele fica estacionado, ele fica desorientado da vida. Ele não sabe como ele vai reagir àquilo. E quando ele chega a reagir àquela situação, sabe o que acontece? Ele toma uma decisão errada. E ele paga um alto preço. Vamos lá. Uma pessoa, por que ela precisa ter a mente renovada? Ela pode ser regenerada, mas por que ela precisa ter uma mente renovada? Porque a mente dela ainda não é renovada. Por falta de maturidade espiritual. Segundo, por causa da influência do mundo. Ele não sabe lidar com as influências do mundo ainda. O mundo, largar o mundo para ele foi algo recente. É a mesma coisa de um casamento. A pessoa está casada há um tempo com a pessoa e todo mundo sabe que quando a pessoa se divorcia daquela pessoa, por mais que teve os altos e baixos da vida, existe um sentimento que fica para trás. Até superar aquilo, demora um tempo, é um processo. Ou seja, uma pessoa que nasceu para Deus, ela ainda está sob influência do mundo.
para abandonar o mundo ou as coisas do mundo da noite para o dia, ele vai abandonar pecados, talvez mais grosseiros, por assim dizer. Ele vai abandonar o adultério, ele vai abandonar a prostituição, ele vai abandonar a bebida, talvez, ele vai abandonar o vício do cigarro, das drogas, mas ele ainda vai estar sobrecarregado de influência do mundo ainda. Ainda ele vai ter aquele momento em que as pessoas vão se levantar contra ele, ele vai querer sair na mão com aquela pessoa. Vai ter momentos que ele vai corroer o mal sobre a vida daquela pessoa, vai desejar o mal, vai desejar a morte sobre a vida daquela pessoa que se levantou contra ele. Há momentos que ele vai querer se desviar na fé, porque ele não vai aguentar a pressão. Há momentos que ele vai ser tentado a dar um clique a mais no celular para ver coisas que ele via quando ele estava no mundo. Ou seja, ele ainda está sob influência deste mundo. E precisa ter uma mente renovada. É só a mente renovada que vai limpando o mundo do coração dele. Mas aí ele ainda está no processo. Isso leva um tempo. Isso é um processo que nós chamamos de santificação. Ou seja, vem com esforço e dedicação. Mas ele ainda vai estar sob influência do mundo sobre a vida dele. O que o apóstolo João diz? O que tem no mundo? O mundo tem concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ele mesmo diz: não ameis o mundo e o que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus, ele mesmo disse: o mundo, eu não sou deste mundo, e vocês também não são, por isso vocês vão ser odiados por este mundo. Ou seja, o mundo, ele pode ter divorciado do mundo, mas ele ainda tem um sentimento pelo mundo. E isso só com a mente renovada para limpar. Aí eu falo, é o que eu falo, é o que a palavra diz: dedicação e esforço. A palavra fala sobre dedicação na oração. Orai sem cessar. Quando Paulo fala das armaduras em Efésios 6, ele termina falando sobre as peças das armaduras. Ele fala: orando em todo o tempo, com súplicas e orações a Deus. A Bíblia fala o tempo todo sobre orar. A Bíblia fala o tempo todo sobre ler a palavra. Bem-aventurado aquele que lê e guarda o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Ele fala para Josué: antes medita na minha lei de dia e de noite. O salmista, ele diz: quem medita será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas ao cair, que quando fizer prosperará. O salmista mesmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O próprio Deus diz: errais por não conhecer a escritura sagrada e nem o poder de Deus. Mas antes ele disse: examinar ela. Então, a Bíblia, ela nos chama e nos convoca a isso. É claro que eu também esqueci e não posso esquecer de frisar que o jejum faz parte disso também. Porque o jejum vai tratar com a carne. É a mortificação da carne. Então, essa pessoa, ela precisa, para ter a mente renovada, ela precisa desses nutrientes para seu espírito: jejum, oração e leitura da palavra. Fora disso, amado, esquece. Não tem como ser renovado, não tem como ser transformado, não tem jeito. Pode vir para a igreja, pode rodopiar, pode falar em mistério, pode fazer o que quiser. A única coisa que tem o poder de impactar a vida do cristão é a palavra, é a oração e o jejum, mais nada. Vamos lá. Outra coisa, falta de discipulado. Falta de discipulado. Sem o ensino bíblico consciente e discipulado, o cristão pode permanecer na ignorância sobre como viver de forma transformada. Amado, quando a gente fala de estudo bíblico, quando a gente fala de escola dominical, quando a gente fala de você pegar, fazer um curso básico de teologia, é para essas coisas.
É para o crescimento espiritual. É para que você possa o quê? Colocar as palavras de Deus sobre a sua mente, para que você não possa estar debaixo da influência do mundo. Então o que acontece? Os pastores pregam aqui, os obreiros pregam aqui para pregar uma mensagem em cima aqui. Todos que pregam aqui gastam tempo estudando. Às vezes é dias, anos lendo a Bíblia. Quando a gente fala de discipulado, é você pegar alguém que está imaturo ainda na fé e você injetar a palavra nele. Mas para você injetar a palavra nele, você precisa absorver da palavra, para que você possa conseguir compartilhar a palavra. Então nós precisamos discipular e nós precisamos ser discipulados. Então, sem isso, não há como pessoas terem a mente renovada. O que nós precisamos o tempo todo, botar a palavra de Deus em nossa mente. Tem um cara que eu acompanho aí, o pastor Juliano deve conhecer ele, George Miller. Eu estava falando com a Stephanie outro dia, eu estou impressionado com a história desse cara. O cara leu a Bíblia 200 vezes, sendo 100 delas de joelho. Aí foi fazer uma pergunta para ele, o que ele se arrepende? Ele falou: me arrependo de não ter lido a Bíblia mais, perto da sua morte. O cara orava, era horas e horas orando. Mas tudo que ele pedia a Deus era imediato. Já deve ver a biografia dele. Ou seja, o cara tinha crédito no céu. E ele escreveu um diário com mais de 50 mil orações respondidas. Mais de 50 mil orações respondidas. Ele montou um orfanato para ele, cuidava de mais de 2.000 crianças. E o orfanato dele permanece até hoje de pé. Isso foi na década de 1700, não foi? Essa data mais ou menos. Ou seja, quantas pessoas esse cara não discipulou? E o discipulado é algo importantíssimo, amado. A Bíblia fala que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas. Para essa Bíblia ser formada, homens teve que sentar em uma mesa redonda, não sei se foi redonda, se foi quadrada, para que eles pudessem formar esta palavra que eu e você aqui estamos lendo hoje. Teve que ter tempo de dedicação, teve que ter tempo de empenho, de muita oração, muita condução do Espírito Santo, para que eu e você hoje pudéssemos ter uma Bíblia tudo mastigadinho, versículos, capítulos, tudo separadinho para mim e para você ler. Se hoje você quiser aprofundar no conhecimento, você tem aí uma biblioteca virtual. Você abre o Google aí, você acha qualquer livro que você quiser, qualquer Bíblia que você quiser. Mas, ó, amados, você já deve ter visto isso. Isso aí há muitos homens de Deus que já vem falando isso ao longo do século, e o resultado do Brasil é isso que nós estamos vendo hoje. Nunca se houve tanta pessoa ignorante no século 21 como agora. É muita gente ignorante acerca da palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o interesse, estão perdendo a vontade, estão perdendo o desejo pelas coisas de Deus. Para elas é sacrificante pegar um livro e ler, mas não é sacrificante pegar uma revista Veja, um jornal, ou outras coisas e ler. 3 capítulos por dia, amado, não é pesado. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Então,
Como é que nós vamos discipular pessoas que precisam ser discipuladas, se nós não estamos sendo discipulados? E quando temos a oportunidade de sermos discipulados, nós o quê? Não aceitamos, não queremos. Então, para que nós possamos ter uma mente renovada e não sermos enganados por este mundo, nós precisamos de discipulados. E a última aqui que eu vou falar aqui é sobre a resistência ao Espírito Santo. A falta de uma mente renovada gera uma resistência ao Espírito Santo. Mesmo os regenerados, ainda somos capazes de resistir ao Espírito Santo, que pode atrasar a renovação da nossa mente. Há pessoas que resistem ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: não apagueis o Espírito Santo, ou não extingais o Espírito Santo. Há uma possibilidade mesmo de você ser regenerado, você o quê? Desprezar ou resistir o Espírito Santo. E a Bíblia chama ele de consolador, de ajudador, de conselheiro. E muitas das vezes nós resistimos à vontade do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque falta sensibilidade em nós. Somente com a mente renovada nós vamos ter sensibilidade para entender o que o Espírito está falando. Nós somos muito levados pela nossa mente, amado. A mente, o Espírito Santo não fala na mente, o Espírito Santo fala pela intuição. A mente faz parte da alma. Mas quando ele entra e transforma, você agora já não anda mais pela vontade da alma, mas sim pela vontade do Espírito, que habita dentro do seu espírito. É por isso que acho que foi Jeremias quem disse: enganoso é o coração do homem. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando desse coração de carne aqui. Isso aqui não tem sentimento não, amado. Ele está falando da mente. Ou seja, a gente confunde muito quando é a voz do Espírito. Nós temos essa probabilidade de confundir muito quando é o Espírito e quando é a alma que está falando. O campo da alma é a mente, coração e vontade. Então, nós muitas das vezes confundimos quando é o Espírito que está falando e quando é a alma que está falando. E toda vez que você toma uma decisão e você acha que é o Espírito, mas que não foi o Espírito, observa para você ver, dá errado lá na frente. Ah, mas foi o Espírito Santo que me falou isso. Será que foi o Espírito Santo que falou conosco mesmo? Será que foi o Espírito Santo? Eu aprendi uma coisa, amado, foi até o Espírito que falou comigo. Eu orei uma situação, Deus confirmou, pela confirmação, Ele já me deu a vitória nisso. Mas eu tive que passar por um período de dificuldade. Porém, um dia eu fui questionar, eu falei: Senhor, e essa situação, mas o Senhor confirmou comigo na sua palavra. Ele falou: se a primeira vez que você orou, você teve uma confirmação, você parou de orar, você devia ter orado mais. Porque a gente é assim, nós temos essa probabilidade. Opa, vou lá buscar uma palavra de Deus. Aí tem uma palavra que vai mais ou menos vai ao encontro daquilo que você está desejando. Você, opa, Deus que está falando comigo. Mas quanto mais você está buscando por uma resposta, você precisa ter mais certeza dessa resposta. E como é que eu tenho mais certeza dessa resposta? É orando mais. A primeira confirmação não é o suficiente. Você precisa de 2, você precisa de 3, precisa de 4, 5, até que o Espírito grite dentro da sua alma: é a minha vontade, faça dessa forma. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai para o impulso da alma e muitas das vezes não entende quando é que o Espírito que está falando conosco. Falta de uma mente renovada. Então, amados, como é que eu vou conseguir
já estou terminando. Como é que eu vou conseguir encaixar isso? Como é que eu vou conseguir harmonizar tudo isso? A Bíblia, ela trabalha em harmonia. É como quebra-cabeça. A nossa vida espiritual é como um quebra-cabeça. Como é que funciona? É uma coisa dependendo da outra. Se tiver faltando uma peça, a conta não fecha. Para mim ter a certeza que é o Espírito, eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais, porque o Espírito Santo, quando vai falar conosco, ele fala por meio da sua palavra. Tem muita gente dando ouvido a vozes estranhas. Ele fala por meio da sua palavra. Ele usa a própria palavra para confirmar aquilo que ele está falando ao seu coração há dias. Mas o que? O coração precisa que estar limpo. Agora, quando é a alma ela está cheia de vontade. A vontade sua, muitas das vezes, vai atrapalhar a ação do Espírito naquela situação que você está precisando. O que precisamos fazer? Diante de uma situação, seja qualquer situação, a alma tem que estar leve, o espírito tem que estar leve. Você tem que estar vazio da sua vontade, a mente vazia da sua vontade, para aceitar totalmente a direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te dá uma direção em algo que ele quer que você faça, mas a sua mente já estiver cheia da sua vontade, sua alma já estiver tudo programado, amado, você não vai ter condição de ouvir Deus falar contigo. Porque as nossas vontades, nós temos que esvaziar das nossas vontades. É o que o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que outrora vivia na carne, hoje vivo pela fé no Filho de Deus. Acabou, já não vivo mais eu, acabou eu. Acabou minha vontade, acabou meus desejos. Mente renovada. Só assim, amado, nós vamos ter o controle total do Espírito sobre as nossas vidas. E é isso que a igreja está precisando no século 21, amado. Ela, no contexto geral, ela está muito cheia de si, de vontades próprias. Todos os dias nós devemos dobrar nosso joelho e falar com o Senhor: Senhor, esvazia eu de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos, porque minha vontade é fazer isso, minha vontade é fazer aquilo. A gente tem que ser aberto com Deus, a gente tem que ser aberto com o Espírito Santo. Minha vontade é isso, eu estou cheio de vontade disso, vontade daquilo, eu não quero isso. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo para que o Senhor possa encher. O Espírito Santo não enche, não tem dificuldade de te encher se você estiver cheio de si. Você tem que esvaziar de si para que ele possa encher. Então, amados, eliminar as nossas vontades, os nossos desejos, muitas das vezes vai requerer de nós esforço e dedicação. Vai requerer de nós uma mente renovada e não resistir à vontade do Espírito de Deus. Amém? Então entenda isso, né? Eu creio que os irmãos já têm esse entendimento disso. É só um reforço no entendimento dos irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você vai morrer na velhice sua ouvindo a mesma mensagem de sempre, porque ela nunca volta vazia, amado. Muitas das vezes Deus vai ter que martelar. Tem terras que infelizmente ainda não são terras boas. Amém? Nós possamos dar
ouvir a voz de Deus e deixar que Deus ele possa agir poderosamente sobre nossas vidas. Amém?